Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física no Cerrado. Para aqueles que estão assistindo aí o primeiro vídeo, a proposta do canal é de resolver questões do Enem, fazendo uma boa revisão nos conteúdos relacionados, né? Então, vamos à questão que eu vou resolver hoje, pretendo resolver hoje com vocês. É a questão 113 da prova do Enem de 2019. Né? Eu estou me baseando na prova amarela. Caso alguém queira aí, né, fazer o download, tentar resolver, vocês encontram isso facilmente na rede. Né? A questão diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é de 1 caloria, grama menos 1, grau Celsius menos 1. É uma maneira equivalente de escrever, né, caloria por grama grau Celsius, que é uma notação mais comum para a gente, mais comum talvez para vocês também. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Tem aí a tabela, não vou me ater muito aos termos, né, colocados aí para a gente, depois a gente vai utilizar aquilo que for relevante. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Ok? Primeiro vamos dar uma olhada aqui na teoria envolvida, o que a gente pode explorar, né, relacionado a essa questão, depois a gente volta e resolve a questão em si. Né? Lembrando um pouquinho, né, quando vocês começam ali a estudar transferência de calor, trabalham um pouquinho com temperatura, né, escalas termométricas e assim vai, e depois a gente entra, dependendo da ordem que o professor seguir, é claro, isso não é engessado, vamos dizer assim, né, começa a falar um pouquinho ali sobre o que a gente chama de calorimetria, né, e estudar, né, essas trocas de energia entre os corpos, né? Relacionando isso com mudança de estado de agregação, também com variação de temperatura. Isso tudo está no que a gente pode sintetizar aqui, falando do calor sensível e calor latente. Né? No caso, quando a gente se relaciona aqui com calor sensível, né? Nós estamos sempre preocupados aqui, ou relacionando aqui, a quantidade de calor recebida ou fornecida e a respectiva variação de temperatura. Então, estou chamando de ΔT aqui, variação de temperatura, certo? Professor, eu utilizava ΔT quando eu estudei isso aí. Tudo bem, apenas uma letra, né, diferente, o que não vai alterar em nada. E nós chamamos de capacidade térmica algo que é uma característica do corpo, né? E essa capacidade térmica, ela depende da massa do corpo e também do calor específico. O calor específico é algo característico da substância do que aquele corpo é feito. Há uma grandeza relacionada aqui a uma determinada substância, né, que mede essa quantidade de calor necessário para a variação de 1 grau na sua temperatura para 1 grama daquela substância, certo? Então, no caso de um corpo, a capacidade térmica do corpo ela depende da massa e também do calor específico, né, da substância de que aquele corpo é feito. Okay? Relacionando essas equações, nós podemos obter uma outra, que é talvez de conhecimento de vocês, né, de todos vocês, eu espero, que relaciona a quantidade de calor com a variação de temperatura. Costuma chamar de Q-macete, né? Então aqui eu tenho a massa, calor específico, variação de temperatura e a quantidade de calor, né, que é trocada, recebida ou cedida, dependendo do tipo de experimento que eu estou fazendo, né, ali no momento, ok? Além disso, nós temos também a quantidade de calor relacionada com a mudança de estado de agregação. Então, quando eu falo em variação de temperatura, nós relacionamos com o que a gente chama de calor específico ou calor sensível. Quando a gente fala em mudança de estado
de agregação, né, mudança de estado físico, a gente fala então no calor latente. Se vocês se lembrarem, né, tem lá o latente de fusão, latente de solidificação, latente de vaporização, assim por diante, né? Então, sempre que estivermos falando de mudança de estados de agregação, sólido para líquido, líquido para gasoso, assim, né, por diante, estaremos relacionando ali com a quantidade de calor e a massa daquela substância, né, que está passando por um processo ali de mudança de estado de agregação, e o calor latente, né? Então nós podemos diferenciar dessa maneira: calor específico, calor sensível, relacionado aqui com a variação de temperatura, e o calor latente com a mudança de estado de agregação, ok? As unidades aqui mais importantes para a gente, no sistema usual, que é o que, né, o nome já indica, que a gente acaba utilizando um pouco mais, quantidade de calor em caloria, massa em gramas, calor específico em caloria por grama grau Celsius, ou como trouxe o exercício, né, caloria, grau Celsius a menos 1 e grama menos 1, né? A capacidade térmica, né, a gente usa C maiúsculo geralmente para representar caloria por grau Celsius, né? E o calor latente em caloria por grama, temperatura em grau Celsius. Então, no sistema usual, são essas unidades que a gente utiliza, ok? Já no caso do sistema internacional de unidades, né, caso tenha necessidade de adotar assim, né, por exemplo, uma questão que está resolvendo e pede que a resposta final esteja no sistema internacional de unidades, por exemplo, apesar de não ser tão comum, mas pode acontecer, né, nesse caso aqui. Então, no sistema internacional, a unidade de caloria, a unidade de calor, melhor dizendo, né, quantidade de calor em joule, massa quilograma, calor específico, né, joule por quilograma vezes Kelvin, que é a unidade de temperatura, né, para o sistema internacional, capacidade térmica, então, em joule por Kelvin, calor latente, joule por quilograma, e a temperatura, como eu já disse, na escala Kelvin, ok? Uma conversão importante é a conversão de caloria para joule. Então, se eu preciso converter de caloria para joule ou o contrário, uma caloria equivale a 4,18, né, 1,84 joules. Geralmente, do ponto de vista de resolução de exercício, é até dado isso para a gente e é colocado lá como 4,2 joules, né? Já faz um arredondamento ali que é muito comum também. Principalmente se tratando de vestibulares, Enem, provas desse tipo, né? Outra questão aqui interessante para a gente são esses diagramas que mostram o que acontece, né, à medida que eu tenho um aumento da temperatura. Obviamente vai sendo fornecido calor ali para uma substância, né? E ela vai, então, primeiro aumentando a sua temperatura, né? Dependendo ali, ela pode chegar à temperatura, né, ao que a gente está nomeado aqui para a gente, o ponto de fusão dessa substância. Ela, então, estaria passando por um processo de mudança de estado de agregação, mudança de estado físico. Após isso, a temperatura continuaria aumentando, poderia, dependendo da substância, obviamente, né, passar novamente por uma outra mudança de estado e depois a temperatura continuaria aumentando. Mas o que é interessante ressaltar, destacar aqui nesse gráfico? Quando se trata de uma substância pura, que é o que o gráfico aqui estaria mostrando, por exemplo, a água pura, né? Como é que se daria isso? Então, a temperatura vai aumentando, inicialmente aqui, né, estaria no estado sólido, atingiu aqui o ponto de fusão, né? Olha, o tempo está passando aqui para a gente, é um gráfico de temperatura em função do tempo, né? E a temperatura permanece constante. Então, durante esse processo, né, de mudança de fase, de estado de agregação aqui de sólido para líquido, eu tenho a temperatura estabilizada, certo? Depois ela volta a aumentar com o passar do tempo. Obviamente que ali, né, está sendo fornecida energia baseando aqui no que nós temos nesse gráfico, e novamente atingindo ali a temperatura agora de ebulição, o ponto de ebulição, no caso aqui, se for a água, por exemplo, né, eu tenho novamente a mudança de estado de agregação, e depois, se continuar fornecendo energia, a temperatura volta
a aumentar, né? Então, este é o significado, né, do que nós temos aqui nesse gráfico. Então, para uma substância pura, nós podemos dizer que durante os processos de mudança de estado, né, seja de sólido para líquido ou de líquido para sólido, né, tanto faz ali no sentido que a gente está falando, durante as mudanças de estado de agregação, a temperatura ela se mantém constante, né? Pode ver que até pela figura está coexistindo, né, no estado sólido com o estado líquido aqui, no caso de uma substância pura, mantendo essa temperatura constante, ok? Ora, mas já para uma mistura, né, no caso diferente aqui agora, onde nós temos uma mistura, essa temperatura não vai permanecer constante durante todo o processo ali de mudança de estado de agregação, né? O que nós teremos é uma certa atenuação aqui em comparação ao que vinha, né? Mas eu não tenho agora a temperatura mantida constante quando se fala de mistura. Geralmente vocês têm mais contato ou aparece mais aí para a gente resolver problemas, né, com esse tipo de gráfico, onde estamos falando de uma substância pura e não de mistura. Mas é interessante também entender a diferença quando se fala de uma mistura. Outra coisa importante aqui para a gente, né, é a ideia, né, de como se dá, ou o que é, né, para a gente aqui, o que significa dizer calor, né? O que é calor? O que a gente chama de calor? E no dia a dia, muitas vezes a gente se refere a calor de uma forma errada, né? Você mistura um pouco ali o conceito de temperatura com o conceito de o que é calor, né? Então, para entender isso, para tirar um pouco a dúvida em relação a esse ponto aqui da matéria, né? Então veja, se eu tiver dois corpos, um corpo aqui que eu chamei de A e outro que eu chamei de B, e esses corpos estão com temperaturas diferentes, né? Lembrando que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas ali, né, que constituem esses corpos, né? Se esses corpos têm temperaturas diferentes, se a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, devido ou motivado por essa diferença de temperatura, acontecerá, caso esses corpos estejam próximos ou em contato, né, estejam ali no mesmo recipiente, vamos aqui fazer algumas conjecturas assim, haverá então a transferência de energia do corpo A para o corpo B, né? Então eu tenho, inclusive uma outra questão dessa mesma prova do Enem de 2019 cobrava isso, depois a gente vai resolver ela mais adiante, vou até repetir lá essa explicação. Mas eu tenho então a transferência ali, né, de energia do corpo A para o corpo B. Essa energia em trânsito é o que a gente chama de calor, né? Então, devido à diferença de temperatura, nós temos essa transferência de energia aqui entre o corpo A e o corpo B, certo? A gente costuma dizer então que calor é energia em trânsito, né? Motivado aqui por essa diferença de temperatura. Outro detalhe aqui interessante para a gente é o que é o equilíbrio térmico. O que a gente quer dizer quando a gente fala em equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando, né, se a gente permitir aqui, né, deixando aqui nas condições talvez não ideais, mas pelo menos aguardando até que isso aconteça, né, é quando o corpo A e o corpo B eles possuam a mesma, passam a possuir a mesma temperatura, né? Então atingir o equilíbrio térmico quando a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B, certo? Então é isso que a gente chama de equilíbrio térmico, que é algo bem importante aqui no que a gente está estudando, né? Se o sistema for um sistema isolado, né, como por exemplo um calorímetro, né, a questão aí que a gente está utilizando como pano de fundo, ela fala, né, que lá um sistema que dificultava as trocas com o meio externo, alguma coisa assim, a gente vai reler depois. Então, se é um sistema isolado, ou quase isso, você tem o quê? Que a quantidade de calor trocada entre os corpos ali, né, envolvidos, né, ela vai ser igual. Se eu somar essas quantidades de calor, cedido e recebido, essa soma tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Então, esse símbolo aqui nada mais é do que um somatório, né? Então, estou somando todas as trocas que ocorreram entre os corpos envolvidos e esse somatório tem que ser igual a zero, desde que a gente esteja falando aí de um sistema isolado. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui numa simulação sobre isso que a gente está falando. Eu tenho aqui dois recipientes, um recipiente com água e outro com azeite. A gente pode colocar aqui termômetros, né, para medir. Aqui, logicamente, não interessa muito o valor, mas a gente medir a temperatura, né? Temos aqui dois bloquinhos, eu vou utilizar um só, que é interessante para a gente observar aqui a questão do equilíbrio, né?
e vou fornecer energia. Claro que fornecendo energia aqui para aumentar a temperatura. Vou aumentar até que ambos aqui estejam na temperatura de ebulição. A gente vai perceber isso. Começa a sair umas fumacinhas aí, né? A água primeiro, né? Tem uma temperatura de ebulição mais baixa, um ponto de ebulição mais baixo, em comparação com o azeite aqui no caso. E eu vou pegar o seguinte, eu vou colocar primeiro, né? Esse bloquinho aqui na água. Então é possível ver, se a gente observar, vou usar o outro também, né? Vou colocar esse aqui, vou colocar ele ali no azeite. Veja, a gente consegue perceber bem esse ajuste aqui entre a temperatura. Lógico que aqui não é um sistema isolado, né? Tem troca de calor com o meio externo. Aqui não tem nada dizendo, e até a figura também nos dá a entender que é um sistema que acontece essa troca com o meio externo, né? Mas aqui também eu posso brincar de novo. Eu posso tirar aqui esse bloquinho, né? Pegar esse outro, colocar aqui dentro e novamente eu tenho um reajuste aqui, né? Uma troca de energia entre o bloquinho, né? E a água, no caso, até que os dois estejam à mesma temperatura, ou seja, até que atinja ali a temperatura de equilíbrio. Então a gente consegue ver isso aí na prática, né? Isso que a gente está estudando, o equilíbrio, né? A temperatura de equilíbrio, a troca de energia ali térmica entre os corpos, né? Até que os dois, né? Possuam ali a mesma temperatura, ok? Voltando aqui então à nossa questão, vejam só, né? Aqui nós temos, deixa eu pegar aqui para a gente destacar algumas coisas. Ó, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju. Então, já separei aqui para a gente que vai ser importante, né? Para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado, vejam só, para diminuir as perdas de calor. Então, é um sistema isolado ou quase isso, né? Diminuindo então as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50%, isso aqui também é outra informação importante, da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Tem aqui a tabela para a gente. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? E aí as opções. Aqui tem um detalhe muito importante que com certeza pegou ali na hora da prova o candidato que não estava com muita atenção ali na hora. Por quê? O que nós temos é uma quantidade por porção de 10 gramas, que seria aqui relativo a 2 castanhas, pelo que a questão coloca. Então, a cada 10 gramas, e os rótulos eles trazem assim, né, em relação a uma certa quantidade, se vocês observarem nos produtos que vocês têm em casa, por exemplo. Então, para cada 10 gramas, né, de castanha, eu tinha então um valor energético aqui de 70 quilocalorias, né, 70 quilocalorias, certo? Só que ela não queimou aqui, ela não utilizou 10 gramas, ela utilizou o quê? 2,5 gramas. Então, para a gente aqui, o que interessa não é o valor energético relacionado a 10 gramas. É o valor energético relacionado a 2,5 gramas de castanha. Então, o que eu tenho que fazer? Ora, 2,5 gramas não seria 1/4 aqui de 10 gramas? Né? Se eu multiplicar 2,5 vezes 4, eu não vou obter 10 gramas, não é isso? Então, seria 1/4 desse valor. Então, na verdade, aqui a quantidade total de energia é de... Você vai apagar aqui que está borrado, né? É de 70 sobre 4 quilocalorias, o que daria então 17,5 quilocalorias. Esse quilo aqui sempre lembra a gente o quê? 1000, né? Então, na verdade, nós temos 17.500.000 calorias, ok? Essa é a quantidade total de energia aqui, de calor, no caso, que vai ser, né, ao ser queimado ali, seria obtido, ao ser queimada essa quantidade de castanha, seria obtido. Mas vejam só que tem um detalhe aqui também importante que exige atenção ao resolver a questão. Eu até grifei aqui para a gente, ó. Vamos ler aqui esse pedacinho de novo. Ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então não foram os 17.500 calorias que foram aproveitadas. Não foram as 17.500 calorias.
O que foi efetivamente aproveitado é 50% disso. Então, outro detalhe também importante é que o rendimento, vamos dizer assim aqui, seria de 50%, né? Se é de 50%, então a quantidade de energia útil, né? A quantidade de calor útil aqui, então, que será utilizada para aquecer a água, que seria então utilizada para aquecer a água, foi de 8.750 calorias, ok? Agora, depois de feita essa interpretação, né, dos dados que foram fornecidos aqui para a gente pode utilizar a expressãozinha lá do que macete, né? MC delta T, né? Massa, cuidado aqui, né? A massa não é a massa de castanha. O que eu estou aquecendo aqui no caso, né? Eu quero saber qual a temperatura final de quem? Temperatura final da água. Então a massa que eu vou utilizar aqui é a massa de água, né? Que eu quero aquecer. Então nós temos aí 350 gramas de água, o calor específico fornecido também, né, da água aí para a gente, e variação de temperatura. A quantidade de calor então aqui agora será aqui advinda, né, da queima das castanhas, ok? Então nós temos 8.750 calorias, a massa de 350 gramas, o calor específico, né? E essa variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Foi fornecida aí para a gente, temperatura inicial de 20 graus Celsius. Agora é só a gente fazer essas continhas, né? Passaria então 350 dividindo. Então nós temos, fazendo isso, né? Na hora ele teria, obviamente, que fazer essa conta, mas não parece tão complicado, né? 25, passo para lá somando, a temperatura final então seria de 45 graus Celsius, ok? Então uma questãozinha, digamos que até tradicional, né? Aparece bastante, demandaria ali um pouquinho de atenção, mas a gente conseguiu revisar um pouco do conteúdo aqui com base nessa questão, ok? É isso então nesse vídeo, eu espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, curtam, né? E divulguem aí com os colegas de vocês e até um próximo vídeo.